Olha o que está acontecendo no mercado de carros do Brasil. Em fevereiro, o BYD Dolphin Mini foi o carro brasileiro mais vendido no varejo. Sim, meu amigo, pela primeira vez, um elétrico superou os modelos tradicionais no número de vendas. Você tem vontade de comprar um elétrico ou pelo menos você tem curiosidade de saber se é mais barato recarregar um carro com eletricidade do que abastecer com gasolina? Então esse vídeo é para você. Fica comigo, vem no like que agora é hora de você saber e entender também se vale a pena ter um carro elétrico no Brasil. Recado para você que tem 300 mil reais ou mais investidos, tá? Se você quiser uma análise gratuita da sua carteira, apontando ali os pontos fortes, os pontos fracos sobre os seus investimentos, só chamar no link da bio, tá bom? E lembrando, Brunão, que esse aqui não é um vídeo patrocinado, então a gente pode descer além aqui, falar as abobrinhas que a gente quiser aqui, descer o pau, inclusive, na BYD, que a gente não tem nada com eles. Não, mas se quiser patrocinar nós... Também, não custa nada, né? Aliás, custa sim. Só que a gente vai falar dos problemas também. Então, decide aí, meu patrocinando ou não, a gente sempre fala dos prós e contras. contras. É isso aí. Desde que a gente se entende por gente, o mercado automotivo brasileiro foi dominado por algumas poucas marcas tradicionais, né? Volkswagen, Fiat, Chevrolet, GM, Toyota, né? Sempre disputando ali para ver quem vendia mais. Mas a situação mudou, meu amigo, e muito, ó. Montadoras chinesas chegaram aqui com força no Brasil e entre elas a BYD, mas tem várias outras. E quem diria que as coisas iriam chegar ao ponto do Dolphin se tornar o carro mais vendido no Brasil no mês de fevereiro. Quem diria mesmo, hein? Presta atenção no detalhe, ó. O Dolphin Mini não foi o elétrico mais vendido, foi o carro mais vendido. Ganhou do Golzinho. Ganhou do Golzinho. O Golzinho faz tempo que não é. Já a gente vai falar de quem era esse trono aí. Eu chuto o Onix. Escreva aqui nos comentários, não é. Já te falo que não é. Para você ter uma referência, o Dolphin vendeu mais do que o Thera da Volkswagen, que é considerado um lançamento de sucesso, e o Thera chegou a alcançar a posição de líder de vendas algumas vezes. Na verdade, em 2025, o varejo foi dominado pela categoria dos SUVs, e um que vendeu demais foi o Hyundai Creta. Aliás, o Creta foi o líder de vendas no ano passado. Enquanto isso, o Dolphin Mini não ficou nem entre os 10 primeiros. E agora, em fevereiro, o elétricozinho conseguiu o posto de carro mais vendido. Caiu nas graças do brasileiro. Nas graças do brasileiro, né? Vamos entender se isso vale a pena, né? Se o brasileiro tá fazendo besteira ou não. Justamente no mês em que ele completa aqui 2 anos no mercado brasileiro. O grande argumento que faz os carros elétricos atraírem tanta gente é o quê? A promessa de economia, né? Sempre, né? A premissa é que rodar usando eletricidade deve ser muito mais barato do que abastecer com gasolina, mas será mesmo? Vamos fazer as contas, vamos pornográfico, Bruno. Vamos lá. Hoje tá cacofônico o negócio aqui. Cacofonia. Vamos pegar o exemplo do Dolphin Mini. Segue o fio aqui pra você ver. Quanto será que custa recarregar a bateria desse carrinho para rodar 50 mil quilômetros? Bom, para percorrer essa distância aí, o Dolphin Mini consumiria uns 7.500 kWh de energia. Vamos considerar uma tarifa média de eletricidade de 73 centavos por quilowatt. Você falou 50 mil quilômetros? É isso aí, vamos esticar aqui, vamos esticar o gráfico. Você que gosta de esticar o gráfico? Entendi. Vamos fazer assim. Não que a autonomia dele seja essa. Não, Deus me livre. Longe disso. Quem dera, né? A energia elétrica tem preços diferentes dependendo do seu estado, né? Tem lugares que é 40 e poucos centavos e outros passam de R$1. E considerando o quilowatt-hora de 73 centavos, o gasto para rodar 50 mil quilômetros seria, sabe quanto? 5.475. Guarda esse número aí na cabeça, Bruno. Beleza, agora vamos comparar com um carro a gasosa, como faziam os antigos incas, maias e astecas. Vamos considerar um carro que faz 10 quilômetros por litro. É uma medinha boa. Média boa. Para rodar 50 mil quilômetros seriam necessários 5 mil litros de gasolina, claro, né? E um litro custando... Quanto tá o litro de Santa Rita, você sabe, Bruno? 6,28. Vamos colocar aqui uma média aqui, ó. Precisamente. Mais aqui, né? Aqui é o custo total do combustível seria de R$ 31.400. O gasto para recarregar o elétrico tinha ficado em quanto? 5.475. O gasto com gasolina fica 5,7 maior, uma vantagem enorme para os elétricos, né? É claro, ou será que não? Depende, né? Tirando as dores de cabeça, né? Aguenta aí. Tem alguns fatores que você precisa considerar, além do preço reduzido da eletricidade. Vou falar dele já, mas antes tenho que te falar de preço que vai além do dinheiro, Bruno. Chama-se paz de espírito, que é totalmente o contrário. Qual é o antônimo disso? Imposto de renda.
Bate aquele friozinho aí na cacunda. Tira a paz mesmo. Tá chegando, né, meu amigo? Nossa, já até um frio. Dava. Vou te explicar por que dava. Depois você fica falando no comentário que a gente só traz notícia ruim, pois mas é, tá chegando. Pois é, o governo devia fazer tudo automático, né? Mas já que não faz, se você investe em ações, FIIs, ETFs, qualquer coisa na bolsa, você já sentiu o drama, né, do IRPF chegando. Você pega lá o informe da corretora, pega o informe do banco, o informe da B3 e mesmo assim fica faltando coisa, né? Você vê que tá tudo errado os informes. Daí tudo errado, a própria corretora manda a retificação depois. E no fim, fica aí você no meio do caminho tentando lembrar do preço médio, dos ganhos, vendas isentas, prejuízo, imposto pago durante o ano, e aí vira aquela correria com medo de errar e cair na malha fina. E daí, depois que você manda, ainda você fica com aquele negócio, né? Será que eu fiz besteira, né? Será que eu fiz a malha fina tá logo ali, não tem problema. Para isso, eu resolvi o problema, eu tenho usado e vou usar de novo esse ano o Grana App na função de declaração automática. Calcula para você e organiza os dados da bolsa, gerando um arquivo prontinho ali para você importar no programa oficial do IRPF com todos os campos preenchidos. Que tal, hein? Isso sim é tranquilidade, hein? Pois é, e o Grana App é a única solução de IR que recebeu investimento da B3 e é recomendado pela própria Bolsa Brasileira. Em questão de minutos, você tira esse peso enorme das costas. Então, moço, larga de sofrer, assina o Grana App. Link tá para você no primeiro comentário. E se você usar o cupom DINHEIRO, você leva 25% de desconto no plano Mais Grana anual. Não vai perder tempo. Não é porque é fácil que você vai deixar para a última hora. Exatamente. Né? Mas voltemos, porque aqui o assunto é outro. Vamos voltar pro nosso Pois é, Bruno. Vamos lá. A gente tinha falado que em termos de combustível vale muito a pena, né? Mas vamos abrir aí esse leque aí. Onde você carrega o carro, né? Em casa é mais barato. Lembra que eu falei para você da tarifa média do quilowatt-hora? Então, aquele é o valor da tarifa residencial. O valor comercial é mais caro e isso reflete no custo para você carregar um carro em um ponto de recarga público. Pode variar ali de 1 a 1,50 por quilowatt, mas o céu é o limite. Olha aí, Brunão, quanto custa lá no posto Volvo em Ubatuba. R$4 por quilowatt. Sabugada, hein? Eu, inclusive, fui vencido aí pelo movimento elétrico, Bruno. Traiu o movimento a combustão, né? Comprei um elétrico, eu tenho um Sil. Inclusive, tô com essa dúvida se vale a pena, se você acha que seria um vídeo adequado aqui pro canal, explicando se vale a pena financiar, quanto que eu economizo. Deixa aqui nos comentários se você achar ou se eu tô viajando, a gente continua amigo, tá? Pra abastecer lá em Ubatuba, lá R$4 no meu carro, custaria R$382 para encher o tanque. Caro? Ou se é, né? Mas é rápido e resolve, eu não vou ficar usando o dia todo. Só quando eu estiver litorando, Bruno. Ou seja, recalar ele. Recarregar em casa, né? O preço vai sair muito mais em conta. Você conecta o carro à noite, deixa lá carregando por algumas horas. Sabe quanto tempo eu levo para carregar meu carro? Quanto? 5 minutos, eu ponho e vou dormir. É verdade. Não dá muito trabalho. Não dá trabalho, né? Ou várias horas se for considerar o tempo que está conectado lá. No caso dos pontos de recarga públicos, os eletropostos são mais legais de chamar assim, né? Você encontra eles em estacionamentos, shopping, postos de serviços, rodovias, e alguns desses carregadores são rápidos e conseguem recuperar ali uma boa parte da bateria em menos de 1 hora. No meu ali, de 20 a 80 faz em 30 minutos, de 20% a 80% faz em meia hora. Até que é rápido. Num carregador rápido. Então, mas você que tá aí na prática, tem vaga? Sempre que você chega lá, você consegue Isso você só vai ficar sabendo, né? Você também aí, se você perturbar a gente nos comentários aqui pra gente fazer esse vídeo. A gente não pode dar spoiler, né, mano? Não, e outra coisa, se você não ligar o sininho aí, não se inscrever e ligar o sininho... Não fica nem sabendo que a gente postou. Não fica nem sabendo que a gente postou. Aproveitei para deixar aquele like, que é muito importante pra gente. Mas, de qualquer forma, você já viu que carregar fora de casa é muito mais caro, né? De qualquer forma, ainda não é tão caro quanto botar gasolina no carro. Mesmo assim, é um ponto para você considerar, tá? Claro que o próprio preço do carro é outro ponto muito importante para você considerar, né? Tem muito elétrico aí custando muito mais do que os de combustão. Nem sempre, hein? Nem sempre. O Sil é um exemplo desse, né? 530 cavalos, 270k. Qual carro? Você vai achar um elétrico desse? É um Taycan que custa 3 vezes mais. É verdade. Então, né? Você pegar não, tudo bem que não é um Porsche, né? Vamos colocar as coisas em perspectiva, né? Não é um Porsche, é um BYD. Exatamente. Fora o mico que você paga de BYD. Exatamente, mas esse é outro ponto, Bruno. Não venha com piadinhas, vamos deixar para o próximo vídeo. E dependendo do modelo, se o elétrico for caro, né, mais de 200 mil, você pode ter certeza que você vai tomar uma pancada na desvalorização. É triste, mas ainda tem esse preconceito aqui no Brasil, né? E comprando um carro desse, você também vai ter que instalar um carregador em casa, um wallbox igual esse aí,
da minha casa. Dá uma olhada aí para você ver. E como dá para ver, não é só você comprar um adaptador e ligar na tomada da sua casa ali, igual você liga a lavadora de pressão, não. É 32 amperes, uns 7 kW. Então não dá para puxar aquela extensão não tem toda jeito, cara. carcomida que você tem em casa. E se você fizer besteira e ferrar a bateria do seu carro, você acha que a concessionária vai te dar outra bateria? Então é melhor instalar direito, né? Tem um carregador específico e o material também que vai na instalação, né? Os dutos gigantescos de aterramento, você tem que ver sei lá, uns 3 metros e foram 2 ainda colocados aqui em casa. Trabalheira, hein? Trabalheira e preço, né? Contando com a mão de obra do eletricista, ficou em mais de 2 mil. Aqui em Minas Gerais, Aqui em interior, Minas, né? hein? Quanto é que custaria na sua cidade, hein? Se tiver num condomínio ainda é complicado. Exatamente. E vamos falar daqui a pouco como faz para carregar quem mora em condomínio. Outro ponto importante é a autonomia. Tem modelos ali com uma boa autonomia assim para uso mais dentro da cidade. E aí para você fazer uma viagem mais longa tem que planejar direitinho para você encontrar os pontos de recarga no caminho. Aliás, até no Sil, onde eu rodo uns 400 km ali tranquilão com uma carga máxima, também tem que planejar, né? Não tem jeito. O painel fala em mais de 500, Bruno, mas acho que é só na cidade com um pezinho de bailarina. Com ar-condicionado ligado. Aqui é difícil, querendo cara. gastar os cavalos de potência. Os 531 pôneis nervosos. Acho que não, hein? Quer ver outra coisa que você precisa analisar? O tempo de recarga, né? Abastecer um carro a gasolina ali é poucos minutos, mas recarregar um elétrico pode levar bem mais tempo, dependendo do tipo do carregador. Alguns são rápidos, como eu falei, recarregam bem devagar, mas bem devagar mesmo. O meu são 8 horas aqui no wallbox de casa. No de shopping também é 8 horas, é 7 kW. Agora, no meu caso, ele carrega até 150 kW, meu amigo. É uma pancada, dá medo até de chegar perto do carro, sabe? Ele fica lá bufando, lá sai a ventoinha lá. Eu saio de perto do carro, não deixo ninguém relar a mão nele. Vai que Deus o livre, né? No fim das contas, vale a pena ou não ter um elétrico, hein? Bom, para quem roda bastante, principalmente na cidade, tem a possibilidade de recarregar o carro em casa. Ó, falar para você, de repente rola fácil, viu? O seu custo por quilômetro vai ser bem menor do que um carro a gasolina, fora a recarga que pode ser feita durante a noite sem grandes inconvenientes, exceto se você mora na nossa cidade, Bruno. Porque aqui eu tenho placa solar, tenho crédito de quilowatts sobrando, só que a taxa de iluminação pública na minha cidade ela vem mais alta se eu consumo mais, mesmo tendo crédito. Caramba. Lindo, né? Então, ou seja, carregar de dia para mim fica mais barato quando dá para carregar de dia. Outro detalhe que o uso na cidade favorece muitos carros elétricos, né? Eles são mais eficientes ali em trajetos curtos, com trânsito e também muitas paradas, porque ele vai regenerando ali parte da energia nas freadas, sabe? Inclusive na rodovia você quase não usa freio, é só tirar o pé do acelerador, que o freio motor dele é um cavalo, ele bem forte, né? A pessoa fica tonta, né? Você pisa no acelerador, ela vai assim, você tira o pé, ela vai para frente. É uma beleza, mas tem como configurar, se você quiser, que não regenere tanto assim. E tem situações que o carro elétrico pode não ser a melhor escolha, pelo menos por enquanto. Quem faz muitas viagens longas aí com frequência pode passar raiva por causa da pouca quantidade que ainda tem de pontos de recarga disponíveis, principalmente fora dos grandes centros, mas também tende a mudar, já que a Localiza fechou um contrato de 10 mil BYD, então você imagina, vai ter que aumentar a infraestrutura, vai cair o preconceito também, enfim. Também é mais complicado para quem mora em apartamento, que o Brunão falou, né? Instalar um carregador pode ser mais complicado, apesar que em São Paulo, pelo menos, o jogo já virou. Tem uma nova lei que obriga o condomínio a deixar instalar o ponto de recarga na sua vaga, desde que você banque a brincadeira, claro. Mas se você não conseguir providenciar um ponto de recarga para chamar de seu, aí vai depender de carregadores externos que são mais caros e nem sempre estão disponíveis. E também precisa pensar na manutenção do carro. Olha só, olha esse ponto como é polêmico. Se você mora no interior ou no interior do interior, por exemplo, você pode ter que levar o seu carro bem longe para dar manutenção. E outro ponto importante, ó, o carro elétrico ele é ridiculamente mais simples do que o carro a combustão. Ele tem 2 marchas, para frente e para trás. E com torque instantâneo, né? Mas o de combustão lá, o que solta fumaça, qualquer Zé da esquina mexe nele ali, salvas as devidas proporções, né? Não for um BO muito grande. Apesar de ser complexo, né? Exato, só que o elétrico ele tem tudo para dar menos dor de cabeça para você, porque ele é muito mais simples, tem muito menos peças, mas quando dá problema você praticamente está refém ali do fabricante, né? Inclusive, prazo de peças é algo aí que precisa melhorar bastante. E sobre a bateria, olha aí que interessante, as baterias modernas suportam de 3.000 a 4.000 ciclos de carregamento, e depois de 2.000 ciclos, elas ainda conseguem manter mais de 80% da capacidade original. E considerando um
carro elétrico com uma autonomia de 300 quilômetros, isso significa rodar 600 mil quilômetros a mais, com mais de 80% da capacidade. Então, ou seja, esse carro pode ultrapassar 1 milhão de quilômetros com a bateria ainda em condições de uso. No caso do Seal, acho que vários outros também da BYD, são 8 anos de garantia na bateria, bem legal, né? O problema é se você bater o carro e danificar a bateria, né? A do Dolphin, sabe quanto custa? 60 mil reais. É o carro, né? É, então. A do Dolphin Mini é mais barata, a do Seal eu não quero nem pensar na possibilidade. Metade do preço do carro, vai. Exato. Corrigir. Isso fora o serviço de funilaria, claro, né? Conta pra gente aí, o que você acha? A gente ajudou ou bagunçou mais aí os seus planos de você considerar um elétrico? E se você tem, recomenda aqui pra gente ou conta aí os perrengues que você passou, respondendo sempre a pergunta do Brunão. Quero ver o time aqui dos comentários, quem que é o time combustão e quem é o time, como é que é? Fumaça de... Vai falar que é fumaça de rosca, Brunão. A gente não aceita essa piada aqui. Escreva aqui qual tipo de carro mais apetece o seu ânimo. Valeu, tudo de bom. Tchau.